Fala galera, padrão ouro, beleza? Tudo bem com vocês? Bruno Pires aqui, voltamos com mais um vídeo e hoje nós teremos treta mais uma vez. Contar para vocês aqui uma experiência também que eu passei e vamos ver se tem alguma coisa interessante que a gente pode tirar disso. É claro que sempre tem algum aprendizado para tirar de vários tipos de situações, ainda mais como essa de treta. E hoje a treta vai ser durante um dia de estágio pela Faculdade de Medicina que aconteceu com um médico plantonista do hospital, certo? Só que antes de começar o vídeo, se você gosta do canal, gosta do projeto, curte o vídeo aí, se inscreve, compartilha e se quiser falar comigo, a melhor forma é através do Instagram. Vou deixar o endereço aqui nos comentários do vídeo, só você mandar um direct lá que a gente troca uma ideia, certo? Então chega de enrolação, let's bora pro vídeo, chama que vem. Gente, olha só, essa treta aconteceu no meu 5º ano da Faculdade de Medicina, ou seja, ano retrasado, 2017. Às quintas-feiras, pela minha faculdade, pelo meu próprio internato, a gente tinha um grupo, né? Eu, Rafa, Paulo, Thalita, Léo. A gente tinha que fazer um plantão de emergência em um dos serviços do SUS. Beleza. O nosso dia era numa quinta-feira. E aí começou o problema. Por quê? Porque nas quintas-feiras era o dia que eu ficava mais morto. Eu estava muito cansado nas quintas-feiras. Por quê? Porque eu trabalhava segunda, terça e quarta, ou seja, tinha internato de dia, né, segunda, terça e quarta, e aí eu saía do internato mais ou menos umas 3 horas, desenrolava para sair mais cedo, não tinha jeito, e trabalhava segunda-feira e quarta-feira no PH, que era um curso presencial que eu dava aula de 4 às 10 da noite, e na terça-feira eu trabalhava no ProEnem, e ainda vou continuar na terça-feira lá, né? E começava no ProEnem, que horas começava? Ah não, isso foi ano passado, início de 2018, porque eu estava no ProEnem, no projeto Medicina, exatamente, 2018, foi no início do ano passado, até o meio do ano. Enfim, na terça-feira eu chegava no ProEnem umas 3 horas, 3h30, e aí gravava questões e dava aula de 4 até as 5h20, 5h30 e depois ficava gravando questões, saía de lá mais ou menos umas 8h30, 9 da noite. Então quando eu chegava na quinta, pessoal, eu estava destruído, muito cansado. No início do ano, como eu não estava acostumado ainda com o ritmo, né, porque vinha das férias, estava dormindo, tal, não sei o que, acordando tarde, eu senti mais esse impacto dessa rotina, pelo menos inicialmente, nas quintas-feiras. E aí, nos primeiros meses, né, primeiro mês foi mais intenso, eu chegava muito quebrado no plantão na quinta-feira, né? E aí teve um dia, o que aconteceu? Eu cheguei na quinta-feira, todo mundo chegou lá no nosso grupo, eu estava muito cansado, tentei começar a atender ali os pacientes, né, no trauma, mas gente, eu não estava me aguentando em pé de tanto cansaço, né? Era a mistura de sono com cansaço físico mesmo, né? Corpo dolorido, arriado. E aí, do lado da sala do trauma, tinha um estar médico ali com um beliche. Aí eu falei com o pessoal do grupo, falei, gente, eu vou dar uma dormida de 2 horas, 1 hora, 2 horas, porque eu não estou aguentando. Daqui a um tempo vocês, poxa, me chamem que eu volto a ajudar vocês. Como não ia ficar sem ninguém na sala de trauma, porque afinal tinha eu e mais 4 pessoas, eu me senti à vontade de dar uma descansada e depois voltar a atender. E isso é normal, pessoal. Quando você tem mais de um médico que possa atender, se o serviço não estiver solicitando a demanda, né, de todos os médicos, eles podem revezar para descansar. Afinal, nós somos seres humanos, isso não é problema. Então, durante a madrugada, os médicos podem revezar. Durante o dia também, às vezes os médicos estão num plantão de um dia, 24 horas, isso é plenamente normal, ninguém é robô. Beleza. Fui lá, deitei na cama, e aí um outro rapaz também que estava com a gente, ele foi e sentou, encostou assim, né, no negócio do beliche, não chegou a deitar, ele sentou, encostou e ficou assim. Eu estava deitado e tinha apagado ali.
E aí chegou esse médico, que era plantonista das quintas-feiras, e ele começou a resmungar lá alto, né? Resmungando alto. Vocês devem ter visto isso, né? A pessoa, ela meio que reclama, falando com ela mesma, alto, para as pessoas ouvirem, né? Então ele começou a falar: não é possível, esses acadêmicos de hoje em dia que vêm para o plantão para dormir. Eu, gente, estava meio zureta ali, né? Meio confuso. Eu cheguei assim, abri o olho e ouvi, cara, mas juro para vocês que eu não consegui nem ter a reação de levantar e falar: poxa, foi mal, vamos lá. Cara, eu estava muito cansado. Então, esse outro rapaz que estava sentado, ele levantou e falou: pô, desculpa aí, não sei o que e tal. Eu continuei deitado, galera. Eu não levantei, fiquei dormindo, porque eu não estava conseguindo. Só que ele ficou falando um tom de deboche, né? Ele ficou falando um tom de deboche, ele não falou brincando, ele falou: pô, esses acadêmicos vão se formar péssimos médicos, é que já se viu dormindo aqui no plantão, vem para cá para dormir. Isso, para começar, isso é a primeira coisa errada que a gente tende a fazer. Eu me incluo também porque eu já fiz muito isso, mas eu me policiei. As pessoas tendem a fazer isso, elas julgam uma situação sem saber o contexto, né? Então, por exemplo, eu já fiz uma vez isso com uma aluna que eu tive, que ficava no fundo da sala de aula, na minha aula, lendo um livro, toda a aula. Eu não reclamei, eu não dei bronca, eu não falei nada, mas eu julguei, falei: cara, essa garota toda a aula minha fica lá no fundo lendo um livro, maluco. Acho que ela não deve gostar da minha aula, não gosta de biologia, não sei o que. Quando acabou o ano, eu fui perguntar para ela, falei: poxa, você quer fazer vestibular para quê? Aí ela falou: quero biologia. Aí eu fiquei surpreso, falei: cara, pensei, né? Ela quer biologia e toda a aula minha ela tá lendo um livro. Aí eu perguntei: você, poxa, consegue entender a minha aula? Você entende as coisas que eu falo? Você gosta? Ela: caramba, adoro sua aula, entendo tudo que você fala. Aí eu perguntei de boa, falei: é porque você fica lendo um livro, achei que você não estava muito interessado. Ela falou: não, isso é meu jeito mesmo, eu fico ouvindo aqui, mas eu consigo aprender e tal. Cara, eu vou julgar o jeito que a pessoa aprende? Não, cada um sabe como aprende. Mas isso serviu para aprender, que eu cheguei lá e estabeleci um preconceito, julguei a menina porque ela estava lendo um livro durante a minha aula, e como eu não faço isso, se eu quiser prestar atenção, eu não vou ler outra coisa, eu achei que ela deveria fazer igual. Então a partir daí eu nunca mais julguei ninguém numa situação. Sério, isso foi um divisor de águas para mim. Cada um tem a sua forma de lidar com as coisas, e naquele dia eu estava muito cansado, e esse médico, ele, pô, me denegriu ali, né? Deu uma esculachada, deu uma zoada, mas não sabia da minha rotina, que eu estava cansado, que eu estava descansando para poder voltar a trabalhar. Mas eu não consegui nem levantar para ter uma resposta, falar: pô, desculpa aí. Eu fiquei deitado, cara, e aí isso deixou o cara mais irritado ainda, porque a pessoa espera que você, no mínimo, responda. Quando você deixa alguém no vácuo, às vezes a pessoa fica mais pistola ainda. Foi o que aconteceu com ele, que o pessoal falou, saiu de lá me xingando, falou: esse aluno não respeita ninguém, nem falou comigo, não sei o que. Eu falei: caraca, ferrou, o cara vai pegar no meu pé. E o pior é que ele era uma pessoa extremamente grossa, né? Os pacientes não gostavam dele porque ele era muito grosso. Ele falava, por exemplo, ele falava assim com o paciente: isso aí, se você não operar, tu pode morrer, hein? Então, sei lá, ou então, por exemplo, a pessoa chegava lá num estado, vamos supor, uma hérnia que estava encarcerada, quase ali rompendo. Ele falava: pô, como é que você deixa chegar nisso aí? Você não tem vergonha, não? Destratava os residentes, nenhum residente gostava dele, evitavam operar junto com ele, porque quando ele operava junto com o residente, ele ficava humilhando os residentes. Enfim, uma pessoa para ter como exemplo de como não seguir, né, do que não fazer. Mas enfim, fiquei na minha, até porque fisiologicamente não aguentava nem responder. Mas eu pensei: cara, quando eu chegar lá ele vai falar alguma coisa, com certeza, na outra semana, né? Porque à tarde ele não estava mais lá, ele foi operar à tarde, eu tinha que ficar no trauma. Mas beleza. Mas eu estava vacinado já, devido a uma outra experiência que eu tive, que tem até um vídeo aqui no canal, em relação aos medíocres na área da saúde, que eu também fui verbalmente agredido por um funcionário e eu não respondi de forma agressiva. E aí eu estava vacinado já estava com os anticorpos prontos.
E aí eu pensei, se eu voltar, ele vai falar alguma coisa, com certeza. E aí é lei da ação e reação. Se eu respondesse naquele mesmo nível energético dele, ou um nível maior, ninguém gosta de ficar por baixo, ele ia querer se sobrepor. Então ele ia aumentar o nível já dele, e aí virou uma bola de neve. Então eu falei, cara, eu vou voltar normal. Se ele falar alguma coisa, eu vou falar, pô, desculpa aí, tava cansado. O que aconteceu? Semana seguinte, primeira vez que ele entrou, ele veio falar comigo, pô, você só quer saber de dormir. Eu falei, ó, você vai me desculpar, mas você me viu dormindo quantas vezes? Aí ele falou, não, foi só aquele dia. Eu falei, pô, então, você sabe o que estava acontecendo? Eu estava muito cansado, eu faço faculdade de medicina e trabalho. Então eu dei uma descansada de 2 horas, nem consegui falar com você, mas me desculpa aí se causei algum tipo de desrespeito. Aí ele falou assim, ele sentiu, né, que eu, poxa, não reagi, né, de modo intenso. Aí ele falou, não, tudo bem, beleza, tranquilo. Beleza. Aí, gente, olha só que interessante. Nas outras vezes que a gente se encontrou, né, porque eu fiquei lá nesse plantão obrigatório até o meio do ano, ele me via e ele vinha sempre falar comigo, só que ele vinha falar comigo depois de morrer o assunto. E aí, Bruno, tudo bem? Como é que tá o trabalho? Eu falei, não, tá tranquilo, tô me acostumando já com a rotina e tal. E eu comecei a me acostumar e mostrar serviço. Cara, a coisa mudou da água pro vinho. Ele depois perguntava se eu queria fazer procedimento, se eu queria fazer sutura, como é que eu estava indo no trabalho, na faculdade. Mas isso foi interessante porque isso foi para mostrar o seguinte, cara, quando alguém vem para vocês com uma agressividade, galera, não responda no mesmo nível energético, não responda com agressividade. Eu sei que isso é instintivo, você quer se estabelecer também naquela discussão, naquela ação e reação, mas não faça isso. É nessa hora que você tem que estar presente das suas atitudes e tem que ser flexível. Então baixe o nível energético, não vale a pena você se exaltar, até porque você vai ver que depois a pessoa vai mudar com você e vai transformar, cara, vai passar a gostar de você. Certamente se eu chegasse com o pé na porta, eu ia arrumar ali um problema. E você arrumar problema com outros profissionais de onde você trabalha, isso pode ser muito ruim, porque começa a te queimar com outros profissionais. E aí, se for uma pessoa que tem muito contato, isso pode fechar nossas portas futuramente em outra instituição. E eu nem tinha começado no mercado de trabalho, então eu já falei, cara, vou ficar no sapatinho, vou fazer a minha técnica milenar, padrão ouro, de baixar o nível energético e eu sei que vai dar certo. E deu, certo? Então, se isso acontecer com vocês, use a técnica milenar padrão ouro do verme rastejante. Acabei de inventar aqui agora. Tô brincando, mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado da experiência. Se gostou, curte o vídeo aí, se inscreve no canal mais uma vez, compartilha. E é isso, um beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos nos plantões por aí. Tchau.